Olá, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a diferença entre um átomo e um mol de átomos. A primeira coisa que eu quero te mostrar é uma tabela periódica. Eu estou usando o site Ptable, mas você pode usar qualquer outro que tenha uma tabela dinâmica, como essa que aparece aqui na tela para você. À medida que percorremos a tabela, podemos verificar que no canto superior esquerdo aparece um destaque no elemento que estamos escolhendo na tabela. Podemos dar um destaque aqui para o potássio e ver que ele tem um número atômico 19 e uma massa de 39,098. É importante começar com esse valor porque ele é o valor da massa molar do potássio. Nós estamos falando, na verdade, de um mol de potássio ter uma massa de 39,098 nesse exemplo. Para que você entenda um pouco melhor como funciona essa diferença desses dois conceitos, eu vou pegar alguns elementos específicos na tabela. Vamos então trabalhar com alumínio, com o chumbo e com o magnésio. O que eu vou fazer agora é escrever vários átomos de cada um desses três elementos que eu já te falei. Vamos começar pelo alumínio. Vamos escrever então 6 alumínios, um do lado do outro, como você vê aqui. Vamos escrever 6 colunas e 3 linhas de alumínio para representar uma certa quantidade do elemento. Veja, no entanto, que minha intenção é mostrar uma grande quantidade de alumínios. A quantidade total de alumínios que eu vou escolher aqui para a nossa representação é igual ao número de Avogadro. Este número, na verdade, identifica a quantidade de partículas, de íons, de átomos individuais que estão presentes em um mol. Se nós estamos falando de átomos de alumínio, então 1 mol significa uma quantidade muito grande de átomos de alumínio. Na verdade, o número exato é 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos de alumínio, no caso. Vamos agora para o próximo elemento, que seria o chumbo. Da mesma maneira, eu vou colocar vários átomos de chumbo para que você tenha a ideia de uma quantidade grande de átomos. O número total de átomos de chumbo também vai ser 6,023 vezes 10 a 23 átomos de chumbo, que aparecem aqui em lilás para você. Finalmente, vamos fazer o mesmo diagrama para o magnésio, com o número total de átomos igual a 6,023 vezes 10 a 23 átomos de magnésio. Uma ideia importante que você precisa entender nesse momento é que se eu escolher, por exemplo, um átomo isolado de alumínio, um átomo isolado de chumbo, um átomo isolado de magnésio, eu estou falando de uma estrutura extremamente pequena. Lembrem-se que o átomo, um elemento, por exemplo, como esses três que a gente colocou aqui, ele tem uma medida a nível de grandeza de angstroms, ou seja, 10 a menos 10 metros. Você não consegue enxergar um átomo isolado de nenhum elemento. Para conseguir visualizar o alumínio, chumbo e magnésio da maneira como a gente o conhece, da maneira como a gente está familiarizado ao observá-lo, por assim dizer, nós precisamos de uma quantidade de átomos muito grande, de modo que todos eles juntos se tornem visíveis, ou que sejam passíveis de serem pesados, por exemplo. Essa quantidade, então, de átomos tem que ser muito grande, 10 a 23, um número que inclusive nós temos dificuldade em imaginar. Essa é uma quantidade que se estabeleceu como sendo a quantidade de 1 mol. Então, os círculos em verde, eles representam somente um átomo de cada um desses três elementos. Quando eu falo, então, de uma quantidade grande, mas fixa de átomos, eu posso marcar isso com um quadrado verde, como você está vendo aqui. Basicamente, toda essa quantidade enorme de cada um dos átomos corresponde a um mol do elemento. Para cada um deles, então, nós podemos escrever exatamente isso. 1 mol de átomos de alumínio, 1 mol de átomos de chumbo e 1 mol de átomos de magnésio. Portanto, quando você quiser saber quantos átomos tem em 1 mol de cada elemento, você só precisa se lembrar do número 6,023 vezes 10 a 23 átomos do elemento em questão. Se você quiser saber a massa dessa quantidade grande de átomos, então você precisa consultar a tabela periódica. Voltando na nossa tabela periódica, nós podemos verificar que o alumínio aparece com uma massa igual a 26,982
Essa é a massa, então, de 6,023 vezes 10 a 23 átomos de alumínio, ou seja, 1 mol de alumínio. Essa quantidade enorme de átomos permite, então, que eu consiga falar em 1 mol de átomos de alumínio. Isso, na verdade, é uma forma de facilitar as contas e o linguajar na química. Para o chumbo, você teria 207,2 gramas. É uma massa maior, porque o elemento também é mais pesado. Para o magnésio, que é um elemento mais leve, você tem que 1 mol tem 24,305 gramas. Vamos colocar então isso no nosso diagrama. A massa molar do alumínio igual a 27 gramas, a massa molar do chumbo igual a 207 gramas, eu estou arredondando, e a massa molar do magnésio igual a 24 gramas. Os conceitos que acabei de te passar, eles são importantes para o tópico de concentração molar. Nos cálculos de concentração molar é muito comum que haja a necessidade de converter os mols de uma espécie para as gramas da espécie ou das gramas de uma espécie para os mols da mesma espécie. Para isso é importante o conceito de massa molar. Nessa tabela, você observa que o mol é uma quantidade, uma unidade básica do sistema internacional. Assim como Kelvin é para a temperatura, segundo é para o tempo, quilograma é para a massa, você vê que a quantidade de substância tem uma unidade básica que é o mol. Isso facilita, como eu te disse, muito nossas contas, facilita a maneira como nós trabalhamos com equações químicas. Pelo fato de cada elemento ter um número de prótons e nêutrons específico no núcleo, isto faz com que, mesmo que a gente considere 1 mol de cada elemento, a massa, ou seja, o quanto que eles pesam, sempre vai ser diferente. Este diagrama mostra isso de uma maneira bastante didática. Na parte esquerda superior da figura, você observa um becker com 64 gramas de pequenas esferas de cobre, ou seja, 1 mol de cobre. Do lado você tem 27 gramas de folhas de alumínio amassadas, 1 mol de alumínio. E no becker da direita, 207 gramas de chumbo de espingarda, ou seja, 1 mol de chumbo. Veja que visualmente nós já vemos uma diferença, mas a massa também é diferente. Para você fixar esse conteúdo de uma maneira definitiva, vamos fazer a seguinte analogia. Imagine um quarto com 6,023 vezes 10 a 23 cópias de você mesmo. E imagine que no quarto do lado tem 6,023 vezes 10 a 23 cópias do seu irmão. Concordamos que em cada quarto tem o mesmo número de cópias de você e o mesmo número de cópias do seu irmão. No entanto, você e seu irmão não pesam o mesmo. Vocês têm massas diferentes, vocês pesam diferente. Por isso que o mol de vocês sempre vai ser diferente. O mol de você tem um determinado número de massa e o mol do seu irmão tem outro número de massa. Tudo bem? Até mais!